Oi, meus queridos. Aqui é Mirelle, tudo bom com vocês? Espero que sim. A aula de hoje será sobre a estrutura fundiária brasileira. Quero começar rememorando um conceito que acabou sendo uma das principais consequências da Revolução Verde, assunto que nós tratamos na aula passada, a modernização conservadora, já que o Brasil é marcado pela copresença de realidades contraditórias, como atividades agrícolas altamente modernas, com elevadas produtividades e grande destaque internacional, ao mesmo tempo em que ainda possui graves problemas socioeconômicos, como a concentração fundiária e relações de trabalho análogas à escravidão. Assim, a partir da lógica da modernização conservadora, vamos apontar algumas características do espaço agrário brasileiro que foram se constituindo ao longo da história do país. Podemos destacar, em primeiro lugar, a elevada concentração fundiária, ou seja, existe uma grande quantidade de terras que pertencem a um grupo pequeno de pessoas. Vale ressaltar que essa concentração não é recente, tendo iniciado como processo desde o momento em que o Brasil começou a ser colonizado. Mas veremos isso mais a fundo nos próximos slides. O gráfico no slide evidencia exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, já que quase 50% das propriedades do Brasil têm menos de 10 hectares, representando menos de 3% das áreas ocupadas, enquanto menos de 1% do número de propriedades abrange aproximadamente 44% das áreas ocupadas por propriedades com mais de 1.000 hectares. A segunda característica é o privilégio aos cultivos de exportação, que são altamente mecanizados e movimentam muitos capitais com a comercialização de commodities, em detrimento da agricultura de subsistência, que é caracterizada por técnicas rudimentares e de baixa produtividade voltadas para consumo próprio. No gráfico do slide, podemos ver o crescimento da exportação de soja e milho ao longo dos anos, inseridos na lógica produtiva dos complexos agroindustriais. A terceira característica é a improdutividade de muitas propriedades, já que dos 30% de terras que são voltadas para o uso agropecuário, a maior parte é utilizada para pastagens, ou seja, pecuária extensiva. Muitas vezes, essa pecuária nem é utilizada em busca de lucro decorrente da criação do gado, mas como uma forma de mostrar que a propriedade é produtiva. Essa estratégia é conhecida como pecuária de fachada, recurso muito utilizado como forma de evitar que a terra entre no processo de reforma agrária. Vamos analisar quais os principais pontos que justificam a história da concentração fundiária no Brasil a partir de agora. Entre 1500, que foi quando os portugueses chegaram ao Brasil, e 1530, a colonização foi basicamente restrita à extração de pau-brasil do litoral. Isso se justifica pelo fato de que o comércio de especiarias estava rendendo muitos lucros na época e pela ausência evidente de metais preciosos em território brasileiro. Porém, com o declínio do comércio de especiarias ao longo de 30 anos e ataques invasores à colônia portuguesa, aproximadamente em 1530 iniciou-se a colonização efetiva do país. Naquela época, apesar do território brasileiro ser menor do que é atualmente por conta do Tratado de Tordesilhas, ainda assim ele era bastante grande. Isso tornava a colonização bastante custosa e difícil, o que fez a coroa portuguesa dividir o país em um pouco mais de uma dúzia de capitanias hereditárias, que representavam grandes extensões de terra que deveriam ser colonizadas pelos capitães donatários. Esses teriam o direito de conceder grandes lotes às sesmarias para terceiros de sua confiança, que o ajudariam no processo de ocupação, povoamento e colonização. Assim, pessoal, percebemos que logo de início o Brasil já foi estruturado em grandes propriedades, característica que se mantém até os dias de hoje. Na relação de exclusivo metropolitano que se estabeleceu durante o período colonial entre Brasil e Portugal, o Brasil foi colocado na posição de agroexportador, implantando um modelo produtivo chamado de plantation, que perpetuou a predominância da estrutura de latifúndio monocultor voltado para exportação e baseado em mão de obra escrava até o século XIX, com o plantio do café no Sudeste.
Esse modelo, além de reforçar a concentração de terras, também fortaleceu relações de trabalho desiguais no campo, a partir da exploração da mão de obra negra africana. Essa característica repercute até os dias de hoje, com a marginalização da população negra na sociedade brasileira, que é renegada às classes sociais mais baixas e na forte dependência econômica que o Brasil ainda possui da exportação de produtos de origem primária, o que faz dele um país semi-periférico. A questão do acesso à terra no Brasil ficou solta até metade do século XIX, quando, em 1850, foi elaborada a Lei de Terras. Essa lei regulamentou o acesso à terra no país por meio da compra e foi criada no mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos no país. Essa proibição era um forte sinal de que a escravidão estava gradativamente sendo estrangulada e que a curto prazo ela chegaria ao fim. Assim, a Lei de Terras impediria que negros livres viessem a ter fácil acesso às terras e continuassem dependendo da oferta de trabalho daqueles que pudessem pagar por elas. Dessa forma, a Lei de Terras mercantilizou o acesso à terra no Brasil e, consequentemente, limitou o acesso à mesma aos mais abastados, contribuindo para a ampliação das desigualdades socioeconômicas no país. Levando em consideração que vocês já entenderam os elementos que estruturaram o espaço agrário brasileiro e que ele é bastante concentrado e desigual, vamos falar agora sobre reforma agrária. A reforma causa uma democratização do acesso à terra. Esse é o seu objetivo, alterando a estrutura fundiária por meio da redistribuição de terras para que elas exerçam uma função social, não atendendo apenas às demandas produtivas do sistema capitalista. Isso significa que uma reforma visa resolver as desigualdades existentes na distribuição de terras no Brasil. Assim, as terras concentradas nas mãos dos latifundiários, principalmente aquelas subutilizadas, que acabam sendo improdutivas, na teoria deveriam ir para a reforma agrária. Porém, apesar de apenas distribuir terras, não é o suficiente para gerar igualdade e solucionar os problemas existentes no campo. É necessário também que o produtor, principalmente o pequeno, consiga se manter produtivo. Caso contrário, ele vai passar pelo processo de fagocitose rural e o grande produtor vai englobar facilmente suas terras novamente. Nesse quesito, o Estado é extremamente importante, devendo ajudar os pequenos produtores por meio de subsídios e incentivos agrícolas. Mas quais instrumentos jurídicos foram criados para embasar a reforma agrária? É disso que nós vamos tratar agora. O Estatuto da Terra, criado em 1964, surgiu como uma solução para o temor da expansão da Revolução Cubana, ocorrida em 59, no resto da América. Os Estados Unidos estimularam reformas nas estruturas agrárias dos países latino-americanos com o objetivo de constituir uma vigorosa classe média rural. Com anseios capitalistas e aspirações consumistas, essa classe média seria um freio à expansão da Revolução Socialista na América Latina. Era preferível a oligarquia rural entregar os anéis do que acabar perdendo os dedos, a partir da oferta do Estado em propor uma solução democrática à opção socialista. Assim, o Estatuto da Terra regulava direitos e deveres em relação aos bens dos imóveis rurais para fins de reforma agrária, tentando reduzir distorções em relação à concentração de terra no espaço agrário brasileiro. Ela levou em consideração a função social da terra, favorecendo o bem-estar do dono e do trabalhador, a produtividade e a conservação de recursos naturais. Mas a democratização não ocorreu e, ao contrário disso, ao longo do período militar, houve a expansão de latifúndios graças à concessão de créditos rurais e dos efeitos da Revolução Verde a médio prazo. A Constituição de 88, conhecida como Constituição Cidadã, criou instrumentos legais para o Estado realizar a reforma agrária, garantindo que pequenas e médias propriedades que haviam sido estabelecidas nos critérios do Estatuto da Terra
e grandes propriedades que estivessem cumprindo sua função social não pudessem sofrer reforma agrária. Dessa forma, as desapropriações deveriam ocorrer em terras improdutivas, o que na prática era difícil de ser estabelecido, pois a maioria dos proprietários contestava na justiça a desapropriação de suas terras, argumentando que essas não eram improdutivas ou que o preço da indenização não era correspondente ao valor de mercado, o que fazia o processo se arrastar durante anos. Um famoso movimento social que reivindica a reforma agrária no espaço rural brasileiro é o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que foi criado no Paraná em 1984. Sua origem está associada à expansão dos latifúndios no sul do país, mas sua atuação percorre todo o Brasil e sua estratégia é a ocupação de propriedades privadas no campo, constituindo uma reforma agrária popular. No entanto, o MST não é o único e também não foi o primeiro, pois anteriormente houve as ligas camponesas, com expressiva atuação na região Nordeste. Vale ressaltar que no conflito pela terra no espaço rural brasileiro, existem aqueles que reivindicam o direito à propriedade, sendo representados basicamente pelos latifundiários. Esses justificam a expressiva produtividade que suas propriedades têm e, com isso, falam que esse é um aspecto positivo para a economia brasileira, a partir do momento que eles contribuem para o aumento do saldo de exportação, principalmente de commodities. Podemos destacar, por fim, que a luta pela terra no Brasil não ocorre somente entre latifundiários e sem terras, já que existem outros personagens que também entram nessa disputa, como grileiros, que tomam posse de extensas áreas utilizando títulos de propriedades falsificados, os indígenas, que foram dizimados em sua maior parte e que vivem sofrendo ameaças em relação à ocupação de suas reservas, principalmente para fins produtivos capitalistas, os poceiros, aqueles que ocupam terras devolutas, ou seja, que pertencem ao Estado, e os garimpeiros, aqueles que vivem da extração de pedras preciosas. Então é isso, galerinha. Fechamos aqui nossa aula sobre estrutura fundiária brasileira. Espero que vocês tenham entendido e nos vemos na próxima. Um beijo, lavem as mãos e se cuidem.